Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 21 de novembro de 2025. Ucranianos repelem e eliminam russos em Dnipropetrovsk, na região já ali no entorno da fronteira administrativa entre as províncias de Donetsk e de Dnipropetrovsk. Quero convidar a todos vocês que não são inscritos, inscrevam-se no canal, aqui vocês verão sempre a verdade. Fake news são proibidas. Quero pedir a todos também que assistirem ao vídeo e gostarem, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, é muito importante, assim mais gente vai ver a verdade e vai também poder se inscrever no canal que transmite apenas a verdade. E façam seus comentários que são sempre muito bem-vindos, eu conto com vocês. Muito obrigado. Bom, os ucranianos então, apesar da neblina, e foram pegos de surpresa, quer dizer, apesar não por causa da neblina, né? Os russos optaram por fazer uma manobra ousada e conseguiram transpor um obstáculo importante, que é o rio Volcha, e em meio à neblina, desembarcando tropas em uma vila, surpreendendo a defesa ucraniana. É uma vila importante, é a vila de Novopauliuka, e os ucranianos ainda assim, apesar de eles chegarem repentinamente na vila, eles foram camuflados, encobertos pela neblina, eles conseguiram reagir rapidamente e enfrentar os russos, inclusive usando a neblina contra eles próprios, que chegaram camuflados com a neblina, e capturando um veículo blindado russo intacto. O ataque russo a Novopauliuka começou sob a cobertura de uma densa neblina, o que impediu que ambos os lados dependessem totalmente de drones. Aproveitando esta rara oportunidade, as forças russas rapidamente montaram uma ponte flutuante e transportaram cerca de 10 veículos blindados com tropas dentro através do rio. Como a neblina estava extremamente densa, a visibilidade muito ruim, a vigilância ucraniana detectou a manobra tarde demais, permitindo que os russos dispersassem tropas nas partes centrais e sul da vila. Inclusive analistas, blogueiros que às vezes acompanham as tropas, eles têm gente muito próxima dos combates, eles imediatamente colocaram nos seus canais glorificando o evento, alegando que absurdamente que os mesmos veículos não só fizeram uma viagem de ida e de volta bem sucedida, sem perdas, como também recolheram imediatamente mais tropas na volta e fizeram a segunda viagem de ida e volta sem serem detectados. Novopauliuka, ela tem um grande valor tático. Se a Rússia capturasse ela, suas tropas poderiam avançar em direção a Mezhova, pelo sul, e enfraquecer severamente o flanco defensivo da Ucrânia a oeste da disputada Pokrovsk. Esta área tem poucas vilas, poucos assentamentos adequados para o estabelecimento de linhas defensivas sólidas, o que significa que qualquer avanço russo ao norte de Novopauliuka poderia se desenrolar rapidamente. É por isso que a brecha russa, facilitada pela neblina, gerou preocupação inicial. Mas, na verdade, sobre o ocorrido, difere da narrativa russa. O que eles colocaram era uma coisa nos seus canais, e imediatamente, logo em seguida, ao acontecido. O que aconteceu foi diferente. Os russos conseguiram fazer apenas uma travessia, e não duas, como eles fizeram, e essa resultou em perdas. Essa resultou em fracasso. E mesmo essa, pois embora a neblina limitasse a visibilidade dos drones, os operadores ucranianos conseguiram detectar e atacar os equipamentos russos, ou seja, os blindados russos com as tropas, né? Tanques e veículos blindados foram imobilizados antes que a neblina se dissipasse completamente e posteriormente destruídos quando a visibilidade melhorou. Mesmo assim, a Rússia conseguiu desembarcar esse número limitado de tropas que imediatamente se dispersaram por casas, pequenos abrigos e estruturas agrícolas. Ali é uma área agrícola. A infantaria ucraniana iniciou imediatamente as operações de limpeza, trabalhando prédio por prédio e rua por rua para erradicar os infiltrados, e foi eliminando esses infiltrados. Um veículo blindado e vários russos inicialmente tiveram sorte o suficiente para evitar a detecção imediata. No entanto, foram localizados e eliminados por granadas lançadas por drones.
enquanto fontes russas afirmavam que mais de 100 soldados se infiltraram no assentamento, considerando que sua segunda investida de fato ocorreu. Oficiais ucranianos estimaram que, como ela foi só uma investida, não mais que 50 conseguiram entrar. Soldados ucranianos capturaram os russos desse veículo blindado, destruído, e até conseguiram pegar um intacto, em funcionamento como troféu. Os russos acabaram se entregando, alguns fugiram, mas o blindado estava intacto. Eles fizeram isso usando a neblina como cobertura a seu favor desta vez. Somente nesses confrontos, mais de 25 dos 50 infiltrados foram eliminados e alguns foram capturados. Isso significa que, na realidade, os russos fizeram apenas uma viagem, né, e tiveram metade, talvez um pouco mais de baixas, e não 2 viagens sem baixas, como estavam dizendo os canais russos. Enquanto os operadores de drones ucranianos continuaram a caçar os infiltrados restantes, destruindo mais de 7 russos posteriormente, escondidos entre as casas da vila de Novopauliuka. A oeste da vila, em uma fazenda próxima, tropas russas tentaram ali estabelecer uma posição, mas foram detectadas pelos drones ucranianos. Assim que os operadores ucranianos os atacaram do ar com drones FPV, 2 fuzileiros navais ucranianos entraram em ação e limparam o local. Isso ilustra perfeitamente como as batalhas estão se desenrolando agora, né? Mais com pequenas equipes de assalto, determinando o destino de vários quilômetros quadrados, enquanto drones guiam cada passo. Em muitos aspectos, a Rússia está abandonando esses grandes movimentos de buchas de canhão, atacando em linhas de moedores de carne. Para impedir que os russos explorassem a neblina novamente, as forças ucranianas também atacaram a retaguarda, onde novas tropas russas estavam se reunindo. Como é que eles fizeram isso? As tropas ucranianas em terra chamaram a Força Aérea, que mandou um F-16 ucraniano, realizou uma missão de bombardeio contra pontos de concentração russos numa vila próxima chamada de Filiyia, destruindo vários prédios com soldados russos dentro. Simultaneamente, reforços russos que tentavam atravessar o rio Volcha, acredito que os condutores dos blindados não sabiam exatamente onde era o melhor lugar para passar, eles ficaram atolados na lama e não conseguiram se movimentar. E os ucranianos, aproveitando isso, bombardearam e destruíram esses blindados, em número de 4, que estavam tentando atravessar, para reforçar os 10 que já tinham passado e tinham sido um capturado e os outros destruídos. No geral, apesar da surpresa da travessia, facilitada pela neblina, os ucranianos demonstraram resiliência e capacidade de adaptação, sem dúvida nenhuma, e a da batalha por Novopauliuka, na minha avaliação, porque a guerra não terminou, e acho que essa guerra não vai terminar, apesar das tentativas de negociar, a batalha por Novopauliuka está longe de terminar, já que as tropas russas permanecem dispersas na região, escondendo-se e tentando construir posições e tentar se infiltrar. Contudo, a resposta ucraniana freou o ímpeto do ataque e impediu ondas de reforço. Devido à importância da localização de Novopauliuka, ambos os lados compreendem os riscos de novos confrontos vão ocorrer, não tenho dúvida nenhuma. E a Rússia vai voltar usando as mesmas táticas de grupos pequenos para tentar conquistar essa cidade, que é vital para ela continuar os avanços, inclusive, como eu disse no início, para cercar a disputada cidade de Pokrovsk, que continua sob controle ucraniano. Mas Novopauliuka já foi anunciada também como caiu, né, para os russos, e eles depois ficaram quietos, porque às vezes é chato de desmentir e eles não gostam muito. Mas Novopauliuka era e continua sendo também sob controle ucraniano. Muito obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, vocês que não são inscritos, conto com vocês para todos que assistiram o vídeo, darem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.